Cristi. Воистину воскрес. Christ is risen. Indeed he is Христос risen. анест. Алитос анест. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos ao 6º domingo de Páscoa. Há 2 domingos atrás falamos do domingo do paralítico, a respeito de como Nosso Senhor criou um paralítico que jazia há 38 anos no leito. Domingo passado vimos seu diálogo e a salvação da alma da mulher samaritana, Santa Fotina, como, pela graça de Deus, ela se tornou um apóstolo para os samaritanos, depois terminando sua vida como apóstolo e mártir Fotina, junto com seus filhos. E hoje a Santa Igreja nos leva finalmente ao domingo dedicado ao cego de nascença. Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, se depara com os fariseus e, exatamente em dia de sábado, trata de realizar mais um milagre, como também havia realizado a cura do paralítico, também em dia de sábado. Sempre tentando mostrar aos fariseus que eles estavam tomando os mandamentos como um fim e não como um meio que era para poder adquirir a comunhão com Deus, malinterpretando qual era o verdadeiro segmento do Sabá. Então vimos que Nosso Senhor, quando estava ainda em Jerusalém, no meio daqueles arredores, se deparou, portanto, com o cego de nascença. E os apóstolos, discípulos, tendo visto a situação daquele cego, lembrando-se do que Nosso Senhor havia dito ao paralítico na sinagoga, privadamente. Cuidado, não cometas novamente pecado, para que não suceda algo pior. E vendo a situação daquele homem, a circunstância específica, que logo entenderemos os detalhes a seguir, perguntaram ao Senhor qual é o motivo que esse homem nasceu nessa condição, porque que ele tivesse pecado antes de nascer é algo muito improvável, como pode uma criança pecar no ventre de sua mãe para que nascesse assim? Senhor, foi talvez os pais dele que pecaram e por isso nasceu assim? Porque haviam já aprendido do Senhor, os apóstolos, que o motivo pelo qual as doenças entraram no mundo e a raiz de todas as doenças é o pecado. Se a origem das enfermidades, das doenças é o pecado, então os apóstolos ficaram com muita dúvida de ver que aquele homem era o cego de nascença. Algo nele chamava muito a atenção e os apóstolos quiseram tirar essa dúvida. Não porque eles estavam decretando que esse homem era um pecador ou que desconfiavam da justiça dos pais desse homem, é que realmente houve uma dúvida. Se a origem da doença do paralítico e todas as nossas doenças é o pecado, quem é que pecou? Esse homem ou os pais dele? E Nosso Senhor, obviamente, destrinchou aqui uma grande doutrina para nós, queridos amados cristãos ortodoxos. Nossos santos padres, de maneira muito veemente, nos dissertam sobre isso, especialmente sobre o Crisóstomo, muitos outros, explicando-nos os detalhes a respeito do porquê os apóstolos fizeram essa pergunta e, obviamente, porquê Nosso Senhor respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas para que nesse homem se manifeste as maravilhas de Deus. Portanto, falamos um pouco a respeito dessa questão. Meus amados cristãos ortodoxos, os fariseus, obviamente, certamente chamavam esse homem de um pecador, e os seus pais também de pecadores, e, portanto, obviamente, esse era o entendimento que os fariseus estavam dominando intelectual e espiritualmente o povo daquela época, colocando um jugo sobre pecadores e um abismo intransponível entre pecadores e justos. Eles eram justos, ninguém além deles eram justos, todos eram pecadores, alguns mais, outros menos, prostitutas e outros, talvez esses enfermos, esses mendigos, esses miseráveis, também fossem vistos como alguém que, se está nessa condição deplorável, é porque é um grande pecador. Mas ainda que seja o caso, que esse homem seja um pecador, como todos nós somos, a origem desta doença, para responder à pergunta dos apóstolos, necessita grande primeiro entendimento do que pode vir a ser a causa da doença e o que não pode vir a ser. A causa da doença, de maneira geral, nós sabemos, é o pecado. Entretanto, que o homem nasceu cego de nascença e que talvez ele ou seus pais sejam responsáveis por essa enfermidade, ainda que o pecado é a origem de todas as doenças, vamos agora destrinchar bem isto para que não reste dúvidas
a respeito de o que se passa aqui. São João Crisóstomo, especialmente em suas homilias, para o dia de hoje, nos diz especialmente de que lembremos-nos de todos os ensinamentos do Antigo Testamento, onde quando Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo, quando dialogava com os profetas, quando visitava o seu povo, nunca deixou crer de que ele castigaria o filho pelo pecado de seus pais e nem que haveria castigo aos pais pelo pecado de seus filhos. Isso não é verdade, isso não existe. Por quê? Lembremos-nos dos diálogos de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo com o profeta Ezequiel. Quando nosso Senhor falava com o profeta Ezequiel, deu até ele um grande exemplo dizendo, não é porque os israelitas comem, por exemplo, até usando de uma parábola, uvas salpicadas com sal, que seus filhos nascerão também com dentes, com sal em seus dentes. Mostrando, através dessa parábola, de que por mais que o povo de Israel fosse teimoso e cabeça dura, Deus não iria punir a próxima geração por conta dos pecados daquela específica geração teimosa, malfeitora, cabeça dura. Ao contrário, mesmo quando às vezes parece dar a entender que Deus se vinga da próxima geração pelo pecado desta, como por exemplo, quando foi mencionado também no livro do Êxodo, de que amaldiçoarei, essa é a tradução que chega no latim para nós, mas não é bem assim, quer dizer, visitarei até a 4ª geração de ímpios, de pessoas pecadoras, de justos. Mas a uma geração justa abençoarei mais 1000 gerações adiante. Passa pela nossa cabeça quando diz, visitarei até a 4ª geração por conta dos pecados desta. Mas aqueles que são justos abençoarei mais 1000 gerações adiante. Parece que nosso Senhor Jesus Cristo, quando dirigindo-se ao servo Moisés, relatou esta questão, nos dá a entender pela nossa mentalidade caída, pela nossa interpretação caída, que nosso Senhor está dizendo o seguinte, olha, quem é mau, até a 4ª geração abençoarei, pagarão pelos pecados dos pais, mas quem é justo abençoarei 1000. A primeira explicação disso é que, mesmo que fosse o caso, nosso Senhor mostrou que o coração dele é muito mais dilatado para a misericórdia do que pela punição, porque se fosse o caso que isso fosse punição, mostra que ele multiplica muito mais as bênçãos em relação à compaixão do que e freia muito mais a sua ira. Ou seja, ele dilata a sua compaixão e freia a sua ira. Aquele que é ímpio poderia dizer, não, aqueles que são ímpios eu abençoarei também 1000 gerações. Mas a verdade nem mesmo amaldiçoa, né? Quando se diz a verdade, nosso Senhor Crisóstomo muito sinceramente deixou-nos claro que quando nosso Senhor disse, visitarei até a 4ª geração de pecadores, mostra que ele não desistirá, nem abandonará e nem começará a intervir na história de uma geração pecadora até a 4ª geração. Significa que será paciente. Primeira geração ele observa de pecadores. Ele não vai punir, não vai intervir, não vai cortar as pernas, não vai jogar ao exílio, não vai fazer com que sejam conquistados, vai fingir que não viu, vai esconder esses pecados para que a próxima geração talvez tenha esperança de não ser pecaminosa. A 2ª, 3ª, 4ª gerações, Deus vai observando pacientemente, não vai intervir com malícias, tragédias, tsunamis, terremotos, ou invasão estrangeira, ou guerras. Ele será paciente até a 4ª geração, ou seja, vai visitar com amor até a 4ª geração, com muita paciência, com muita complacência, com muito amor, aguardando para ver se por essa paciência, até escondendo os pecados das pessoas, para que ninguém veja, porque é assim que Deus age. Deus esconde nossos pecados para que as pessoas não vejam. Somente uma pessoa, só os demônios e pessoas que ainda estão em preleste de julgarem os pecados dos não olharem para os seus, é que vão vomitando e tentando varrer com a poeira, para que a poeira sobra as sombras e pecados dos outros. É porque não entenderam ainda o que carregam dentro de si. Então, devido a serem crianças, infantis espiritualmente, vão tentar fazer bagunça dos pecados dos outros, como próprias crianças idiotas, que não são educadas, que não são fabricadas pela mente dos pais,
São que estão quietas. Na igreja ficam para lá e para cá, onde vão nos supermercados, nas lojas, vão metendo a mão em tudo e todos por falta de educação, por serem já crianças imbecis, criadas por pais imbecis. A fim de contas, assim, da mesma maneira, também as pessoas que não olham para os seus pecados ficam fuçando os pecados dos outros, causando confusão e intrigas, fruto do comportamento demoníaco que possui. Então, nosso Deus agiu de outra maneira. Ele tenta ao máximo esconder e visita até a quarta geração, vendo que as pessoas visualizando tão pecaminosas que foram, nosso Deus tão paciente que foi, que essa dor de coração seja produzida deles por verem que Deus fingiu que não viu. Muitos se convertem por esse movimento de Deus para com a misericórdia do coração. Agora, se a partir da quarta geração não há conversão, por amor, Deus tem que começar a intervir com doenças, tragédias, epidemias, catástrofes, para, por amor, levar à força, tentar conduzir alguns dessa geração ao arrependimento pela dor. E mesmo assim, essa punição não é punição em si mesma, é uma terapia. Última medida de amor que Deus pode ter. Afinal de contas, ele aguardou aí quase 400 anos para não punir o povo, e uma geração, uma nação, uma família que seja. Talvez lá o tataraneto vai começar a ser corrigido se ele desde o bisavô não aprendeu com os erros de seus ancestrais, seus antepassados. Agora, quando Deus vê uma geração justa, pais justos, ele gosta de multiplicar aquilo que ele vê de graça e justiça. Então, quando vê que alguém se esforçou para obedecê-lo em uma geração, para 1000 gerações futuras, ele vai pegar essas bênçãos que ele conseguiu fabricar junto com a sinergia deste justo e multiplicará por 1000 de seus descendentes, dilatando essas bênçãos que essa pessoa com asceticismo adquiriu. Deus vai dilatar por até 1000 gerações. Isso se vê muito claro porque nós estamos aqui. Temos que ser humildes que nossos antepassados celtas, espanhóis, saxônicos, britânicos e lusos portugueses, que eram ortodoxos na alta era medieval e depois foram enganados os seus netos pelo jugo do papismo. 1000 gerações quase se passaram após o cisma e mesmo assim vemos que estamos com a graça de na milésima geração Deus não se esqueceu, mas deu as bênçãos que nós hoje estamos aqui reunidos, descendentes de celtas, saxões, britânicos e luso-espanhóis. E por isso, com esse sangue celta que corre em nossas veias, nós os brasileiros, especialmente, muito antes de falar da América Latina, especialmente os brasileiros, por quê? Porque possuem muito mais uma miscigenação céltica do que os outros, que foram depois mesclados, os mestiços. Não estou aqui dizendo que estamos fazendo racismo, medindo categorias de quem é melhor ou menor. Estou falando sobre a miscigenação étnica da América Latina. Especialmente os brasileiros possuem uma carga genética estritamente conectada com o sangue céltico, que por outrora foi completamente imbuído daquilo que é a ortodoxia pura. Porque quando nós dizemos outros latinos, explicando-me, digo, muitos de seus sangues foram permeados com já aquilo que é justamente a linhagem já romanista caída, que evangelizou aquilo que é a América hispanoparlante. Mas em relação ao Brasil, como nós veremos no final desse sermão, afinal de contas hoje temos um dia especial a mais a comemorar, é comprovado que houve uma intervenção especial do povo celta para a nação brasileira. E o povo que não conhece sua identidade, sua origem, é sempre um povo perdido, que não sabe nem onde veio, nem para onde vai. Essa semana mesmo, começando a gravar alguns vídeos de uma série de vlogs para o próprio nosso negócio, na Fazenda Atos. Esse é um dos temas que mais começamos a abordar, porque as pessoas brasileiras estão muito carentes de entenderem em que se baseia essa diversidade de cores que se fala, mosaico de tanta diversidade, mas um povo que nunca se unificou em uma personalidade, em uma identidade nacional. E é por isso que muito mais rápido e fácil é dar ao Brasil isso,
pela viés até religioso, pelas nossas origens, do que ficar pensando muito em nossa diversidade e não passarmos de oração, na verdade, esquizofrênica. Por isso, voltando à questão onde nós nos concerne hoje, do Evangelho do Cego, temos que entender claramente que os justos são muito mais abençoados quando estão sendo beneficiados pela sua justiça do que Deus olha para os seus pecados. Qualquer ato ascético e bom que nós fazemos, Deus nisso é que ele se fixa, que ele se compraz, que a ele chama a atenção e por isso que ele multiplica essas bênçãos para muitas mais gerações. Agora, Deus não quer muda-se. Qual é o agrado de Deus em ficar lembrando-se das nossas quedas? Ao contrário, ele só quer uma coisa, que nós nos arrependamos, oferecemos a ele o coração contrito e quebrantado, ao qual ele não desprezará, e bola para frente. Então, essa é a explicação crucial para entendermos primeiro de que é possível que Deus castigue o filho por causa do pecado do pai? Não! É possível que os pais sejam castigados, talvez, por exemplo, sua velhice, sendo punidos pelos pecados de seus filhos? Não! Cada um é responsável individualmente pelos seus próprios pecados. E ninguém é punido pelos pecados nossos. Mas certamente nós seremos muito punidos pelos nossos, se não nos arrependermos. Porque os pecados dos outros nós podemos impedir. Mas os nossos podemos impedir, não impedimos, causando grande malícia à humanidade. Entendam que a humanidade ela é conectada. Ninguém é sozinho. A natureza humana tem conexão mística entre ela. E, portanto, quando eu peco, eu atraio mais doença, não só para mim, para todo o gênero humano. Quando eu tento fazer uma obra ascética de justiça, eu atraí mais cura, não só para mim, a minha hipóstase em si mesmo, mas também a todo o gênero humano. Por isso, nosso Senhor sai, médico, cura a ti mesmo. Se a luz é colocada debaixo de alqueire, para que serve? Se o sal perde o seu sabor, por que se salgará a comida? Vai ser jogado fora. Assim são os cristãos. Nós somos os médicos do mundo. Cada um que procura viver o cristianismo não entende. As pessoas da nossa geração são idiotas, são tolas. E eu digo por mim mesmo, em primeiro lugar. Por quê? Porque nós somos cristãos ortodoxos e ficamos dormindo nos ofícios, não frequentamos as vigílias, temos sacerdócio, não nos contentamos com ele. Esse dia eu estava em Brasília, andando por ali e por acolá, parando um pouco para refletir um pouco a vida e pensando, ali está ali um sacerdote no meio da capital federal. Todos, se soubessem o que existe ali, não eu, e sim, a minha pessoa, mas o sacerdócio chegou à capital federal. Quantas pessoas tristes, abaladas, se vê na fisionomia que elas estão acabadas pela depressão, pela falta de consolo, e estão ali, invisivelmente, diante daquilo que é a graça. Não eu, mas a confissão. Imagine se algo desse a elas a graça de cair as escamas e perceberem, basta ir a este homem, e ele vos dará, através do sacerdócio, o consolo que os seus corações nunca podem encontrar no dia a dia. O consolo oriundo do sacramento da confissão. Então, infelizmente, nós, começando por mim mesmo, nós somos tão imbecis que nós não paramos para medir as grandes graças espirituais, cegos que somos, porque se tem uma coisa que nós temos que reconhecer nesse domingo, primeiro, nós somos muito cegos. Nós esquecemos que nós somos os médicos da humanidade, por já termos o batismo e comungarmos os santos dons e podemos adquirir a graça. Quando nós adquirimos a graça, claro, a deificação individual, e ninguém pode dizer que deificamos deifica também o globo. Isso não existe, isso seria até heresias. Mas a deificação que é individual, a graça, como São Paulo diz, o marido cristão santifica a mulher pagã. E a mulher cristã santifica o marido pagão. Porque por mais que a deificação está correndo da hipóstase, da mulher, ao ela deitar-se com o marido, conviver com ele, as almas conectadas que são, vão recebendo graça, tanto quanto podem receber, não no sentido de graça deificante, mas a graça que vai permeá-los para levar o intelecto ao entendimento. Frear um pouco as doenças no ambiente. E quando eu digo ambiente, não só no ambiente doméstico, em todo o meio ambiente. Onde é uma geração obediente, você vê que as viroses, as epidemias, até as roupas sujam menos. Podem observar. Uma pessoa, um lar, onde as orações da manhã são feitas, os acafistos,
comparado à higiene que há em lares que, por mais que compram 1000 produtos de beleza e higienização, as roupas sujam mais, o ambiente sempre é mais sujo. É como se Deus trabalhasse para o homem cristão ortodoxo, que até a sujeira diminui, as roupas sujam-se menos, tudo parece que os anjos vêm nos servir e de fato é, só não vê quem não quer. Mas muitos dos cristãos ortodoxos não veem esses pequenos milagres atuando no seu dia a dia, a força física, a força mental superabundante dos sacramentos, porque são imbecis, são idiotas, e eu digo por mim em primeiro lugar, nós somos distraídos, somos cegos de nascença em relação à nossa visão espiritual das coisas. Sem reconhecer isso, não adianta progredir. Por mais que escutemos sermões, que tenhamos aí vigílias e toda a caridade monetária que se possa comprar, nunca haverá o verdadeiro fim da vida, que é a enxergar as coisas com o prisma espiritual, como diz São Paulo, vemos como por um espelho. Portanto, há que entender de uma vez que, em relação a essa questão de punição e bênçãos, Deus não pune ninguém pelo pecado de ninguém, a não ser pelos nossos próprios pecados seremos punidos. Ok. Tendo em vista essa explicação, que é primordial para não cairmos dos moralismos heterodoxos, ou karmas dos chamados espíritas, ou esotéricos, ou hinduístas ou budistas, nós temos que prosseguir agora para o entendimento seguinte. Então, o que aconteceu com esse homem? Qual é o estado que pode ter levado esse homem e a nós, e as nossas crianças até, a já nascerem com deformidades desde o ventre da mãe? Hoje mesmo, meu próprio Lázaro faz 2 anos, e há 2 anos ele nasceu com a condição já genética alterada. Quem pecou? Eu, a mãe, ele mesmo? Não. Nós temos que entender que acima de todo esse entendimento banal, nós somos frutos de uma condição chamada corrupção. O estado geral da humanidade é um estado onde a corruptibilidade tem grande poder, porque todos nós fomos nascidos e gerados por Adão fora do paraíso, já da corruptibilidade. Então, algumas doenças são originárias, já até nas crianças inocentes, com defeitos até genéticos, porque é a prova de que algo que carregamos dentro de nós não é imortal, não é totalmente são. O nosso corpo, o nosso DNA é podre desde sua raiz. Quando uma fonte de água passa por um lugar podre, todo o rio já se contamina. Quando uma árvore tem as suas raízes doentes, toda árvore será doente. E assim a natureza de Adão, como já é podre de corrupção, todos nascemos para morrer. O único que nasceu sem pecado e dotado de um corpo imortal, que não poderia estar preso no Hades, foi nosso Senhor, e por isso ele é um título para a morte. Agora, quanto a nós, ainda que sejamos batizados, os homens já explicaram, a ressurreição da alma vem primeiro, a do corpo aguardará a regeneração. Então a nossa alma do batismo pode até estar ressuscitada em Cristo, revestida dele, mas o corpo aguarda a ressurreição geral. Então, ainda que sejamos batizados, a nossa corrupção do DNA continuará passando, e nós já somos doentes e passamos aos nossos filhos as doenças. Sendo que a origem da doença, como um conceito, está na queda do paraíso. Agora, nenhum de nós pode também dizer que é inocente em relação a tudo isso, porque aos pecados de nossos pais, me referindo a Adão, a queda, nós adicionamos nossos próprios pecados. E então a corrupção e as doenças aumentam muito mais em nós devido aos nossos pecados. Já nascidos doentes, hoje a ciência já avançou tanto que é comprovado que de todos a nossa cadeia de cromossomos, 23 cromossomos, seus pares, já há ali um dos gênesis que é ativado para dizer, essa célula um dia morrerá. Ou seja, tem um gene que ele é responsável pelo envelhecimento e oxidação da própria célula. E baseado nisso está a queda de Adão, mas
Além disso, nós adicionamos a nossa origem, o nosso gênesis pecaminoso, nós originamos também as nossas próprias iniquidades, aumentando mais ainda o poder da doença em nós. Por isso, nenhum de nós é inocente em relação às doenças. Mas e esse cego de nascença? Aqui está a explicação por que esse homem nasceu cego. Nunca havia visto a luz do sol. Nunca havia visto a imagem nem de um próximo e muito menos nenhuma imagem relacionada às belezas de Deus da criação. Por isso, temos que nos perguntar, a partir daí, qual era essa condição tão especialmente avassaladora do cego de nascença que levou a ele, quando recebeu a cura por nosso Senhor, que os fariseus ficaram tão completamente perplexos que disseram, agora temos que matá-lo. Então agora vamos entender qual era a condição desse cego. Porque na Escritura nós vemos que muitos cegos foram curados pelos profetas, pelos próprios apóstolos, muito provavelmente quando foram levados os 72 a pregarem na Galileia, na Judéia, sem passar pela Samaria, é muito provável que eles também curaram os cegos, então isso não é um mistério de dor de cabeça. Mas, veja bem, algo existiu aí que os fariseus ficaram muito impactados e agora temos que matá-lo. Chega. Porque, meus amados cristãos ortodoxos, a tradição nos diz que o milagre do cego de nascença, até a ressurreição de Lázaro, havia sido o maior milagre que nosso Senhor havia realizado. Por quê? Esse cego de nascença, na verdade, já tem um nome em grego, que nas homilias que se diz quando uma pessoa nasce sem olhos. Significa que a órbita de seus olhos estava vazia. Ele nasceu com uma deformidade física, com a ausência de órgãos, sendo eles os olhos. Por isso que nosso Senhor, quando se aproxima dele e vendo a sua agonia, para a glória de Deus, uma vez que os apóstolos observaram e viram que era um homem cego de nascença, desprovido dos olhos. E lembrando daquilo, da cura do paralítico, perguntaram, Senhor, em relação ao pecado, tu disseste ao paralítico, cuidado, não peques mais para que não se dá um pior. Então, realmente, a doença do paralítico foi devido ao pecado, foi grave. Algo grave ele cometeu. E esse, se nasceu assim já, quem pecou? Sim, Adão pecou. Todos nós nascemos dessa corrupção. Mas esse nasceu assim para manifestamento da glória de Deus. Por quê? E então, nosso Senhor, como diz, contemplem. E cuspiu no chão, fez 2 bolinhas de barro e lodo com sua saliva e terra, abriu as pálpebras vazias e nelas colocou as 2 bolinhas de barro, fabricando, confeccionando do nada órgãos para o cego. Mas não é que é do nada, fabricando para o cego olhos, como Deus no paraíso, Ele mesmo, o Salvador, havia fabricado o corpo de Adão. Então, de uma vez por todas agora, em vez de ficar dando sermões para cumprir o sábado, nosso Senhor, enchendo-se de seu poder divino, de uma vez por todas, disse ao cego, vai, lava-te na piscina de Siloã, ou de Silvio, ou de Siloé. E ao chegar naquela piscina, ele lavando-se, automaticamente, como milagre, aquelas bolas de barro e saliva tornaram-se olhos. Para todos, imaginemos aquela população de Jerusalém, naquele interim, o que não passou pela cabeça deles. Nenhum profeta não tem o poder de criar órgãos do nada. Eis aí que o que criou Adão já anda conosco, é o Emanuel, o Messias, que veio para nos salvar. E os fariseus tiveram que agora, qual é o argumento que teriam contra o nosso Senhor? Em vez de ficar só nas palavras, o Senhor foi para a atitude. E na atitude ninguém poderia contra ele. Depois disso, claro, houve a ressurreição de Lázaro, o qual o corpo inteiro foi refabricado, praticamente desde 4 dias de corrupção. E o maior dos milagres de nosso Senhor se refere à sua própria ressurreição, que uma alma ainda ao Hades voltou do Hades e o seu corpo ressuscitou. Esse é o maior dos milagres, mas o milagre da cura do cego foi um dos maiores milagres que nosso Senhor realizou na escala 3. Sua ressurreição, a ressurreição de Lázaro e a fabricação de olhos para o cego de nascença. Então, meus amados cristãos ortodoxos, olhos do zero foram dados ao cego.
E o poder de sua divindade foi manifestado a todo Israel, como sendo eu sou. Eu que criei Adão do barro, com o poder de minha palavra, também simbolizando-se a saliva pelo poder da palavra criadora, que dá vida até a coisas inanimadas, como criou Adão do humus, do barro, também nosso Senhor fabricou órgãos novos, inéditos para o cego. A tradição se nos explica, é assim que cremos, porque falamos do que conhecemos. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vemos aqui que, diante daquilo, os apóstolos se maravilharam, Israel se maravilhou, e aquele cego teve, antes da cura física, já havia tido a cura espiritual. A cura do desvendar de seus olhos, reconhecendo, eis aí o Messias. Tem pena de mim que sou pecador, e vemos, portanto, que ele o reconheceu, o adorou, se prostrou diante dele, tendo a cura dupla. A cura tanto de sua visão de nascença, como também a sua visão de nascença espiritual, que agora pôde contemplar não só o semblante físico de um homem que o curou, mas reconhecendo nele o Deus da criação, o seu Deus amado, o seu Deus de amor, que veio para socorrer a humanidade caída. E esse é o estado de todos nós, meus amados cristãos ortodoxos. Todos nós, bem ou mal, somos cegos de nascença. Ainda que temos os olhos físicos perfeitos, ou alguns mais míopes, outros com astigmatismo, outros com estrabismo, outros com catarata. A verdade é que pior do que essas patologias e má formação ocular, nós temos, infelizmente, a cegueira e o abafamento de nosso nós. O olho da alma, que é a mente e a consciência, iluminam-se através daquilo que é, antes de tudo, a iluminação de nossos corações. Quando a mente e o coração se unem através da graça do Espírito Santo e o coração, o olho da alma é iluminado, o intelecto passa a ver coisas que não via. Não que os seus sentidos são arrebatados a outra realidade, mas os seus sentidos, tal qual estamos aqui normalmente falando, os nossos olhos espirituais podem ser despertados. E sem deixar de ter compreensão do tempo e do espaço, passamos a ver coisas que antes não vimos. Como diz São Paulo, que hoje vimos por uma realidade opaca, mas eis que o mundo inteiro geme dores de parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus. E isso é a terapia da Santa Igreja Ortodoxa. Nosso Senhor Deus Salvador criou a sua igreja, o seu corpo, para que todos que quisessem essa visão espiritual pudessem vir e contemplá-la. E é por isso que nosso Senhor também disse que em sua igreja, aqueles que acreditassem em seu nome farem obras até maiores do que essas, ou seja, as que ele mesmo fez. E alguns dias atrás comemoramos o milagroso ícone de Cassiopeia. Esse ícone esplendorosíssimo, o qual nosso Senhor cumpriu suas palavras. Sua puríssima mãe, Theotokos sempre Virgem Maria, realizou obras até maiores que o seu próprio filho, pelo poder criador, que é dado também aos santos. Vejam bem, até onde vai o poder da Igreja Ortodoxa? Poder criador. Mas será possível que é possível até criar? Veja, criador em si mesmo é só um Deus. Mas a sua graça flui tão abundantemente em sua igreja. Sua igreja é tão respingada, umidificada, embanhada na graça, que o poder do Criador também, às vezes, emana graça capaz de realizar coisas inimagináveis pela sua própria igreja. Vejamos, portanto, até onde foi o poder dado a Theotokos e não só ela aos santos, como vemos vários momentos onde a criação obedece aos santos, como se fossem a eles ali submissas. Como se fossem realmente ao Criador, diretamente falando com o próprio Criador, reconhecendo neles, dos santos, a imagem e semelhança de seu Criador. Agora, infelizmente, como a nossa imagem ficou podre e corrupta, disforme devido à queda de Adão, daí vêm as nossas doenças, todas elas. Mas falemos dos que foram médicos e também curaram a si mesmos, os santos e acima deles a Theotokos. Há 500 anos atrás, da famosa cidadela de Corfu, vimos que naquela época era dominada pelos venezianos, e o que aconteceu foi que em certo lugar da cidade houve um roubo. E no meio daquele roubo, daquela agitação, havia um certo jovem de nome Estevão,
que estava também passando, por acaso, estava, é o famoso ditado, sabe quando a gente está no lugar errado, da hora errada, fazendo exatamente o que nós não deveríamos fazer? Foi o caso de Estevão. Infelizmente, houve um roubo, os salteadores, os ladrões, logo se dissiparam, ele estava inocente, passando por aquele lugar, e as pessoas foram roubadas, na hora que os ladrões fugiram, na verdade, deviam identificar a fisionomia dele. E indignadas foram correr ao governador veneziano, que dominava naquele momento a província, Corfu, a ilha de Corfu, foram denunciar que ele, na verdade, dava um testemunho contra ele, e ele, por mais que disse que foi um mal entendido, ele apenas estava ali, realmente não negou que estava naquele local, naquela hora, mas que ele mesmo não participou daquele roubo. Isso não foi, de maneira alguma, dado por veredicto pelo governador, e naquele momento, pela lei estatal, o ladrão tinha que ser punido com 2 penalidades de sua própria escolha, ou arrancar dos olhos ou cortar das mãos. E o que aconteceu foi que Estevão pensou, bem, eu sustento minha mãe, sou das pessoas que trabalham em casa, se me cortarem as mãos não poderei trabalhar, ainda que tenha visão, mas cego ao menos poderei mendigar. Ao menos cego algum trabalho poderei realizar. E naquele momento, então, foi levado à própria câmara de torturas e teve os seus olhos arrancados inocentemente. O trauma de Estevão e sua mãe foram tão grandes pelaquela injustiça que eles foram imediatamente a uma capela na ilha de Corfu, onde havia um monge que guardava essa capela, uma pequena capela doméstica, onde ali também existia um ícone de cadeia. Eles se exilaram, na verdade, por tanto desgosto daquela noite, saíram de Corfu e foram para a província de Cassiopeia e foram ter a vigília de toda noite. Ali havia uma capela pequena guardada por um monge, e aí havia o ícone também da mãe de Deus. E passaram a vigília de toda noite, o monge cantando salmos, tocando aí os serviços noturnos, a vigília de toda noite. E acontece que o jovem Estevão, uma hora de cansaço, adormeceu. E quando ele adormeceu, da calada da vigília da noite, dos serviços litúrgicos, de repente ele gritou. E quando ele gritou, sua mãe foi até ele e ele começava a gritar, estou vendo, estava diante da mãe de Deus, a sua presença, o menino, Estevão, o jovem, e ela pensou, meu filho recebeu um trauma tão grande, que além de perder os olhos deve ter perdido a mente. Mas ele disse que estava, sim, vendo, e viu a mãe de Deus curar nele, curando, e não estava mentindo. Naquele momento o monge, irritado com aquele cochicho no meio da capela pequena, foi até eles e quis saber o que estava acontecendo, e realmente naquele momento, pegando uma vela e vendo que diabos o menino falava, percebeu que de fato o menino havia ganhado novos olhos. Esse é o famoso milagre de Cassiopeia, onde a mãe de Deus fabricou e, vendo a inocência do menino, deu a ele novos olhos. Nosso metropolita Efraim, de Boston, gostava tanto dessa história, desse milagre, que ele sempre comentava que, inclusive, sabe-se muito bem, pelos detalhes da narração, que naquele momento o monge ficou tão extasiado em relação a ver aquele milagre, que ele correu no meio da noite mesmo e se dirigiu até aos aposentos do governador, pediu audiência e levou o menino e mostrou, eis aqui a prova que esse menino foi inocente. Todos têm que saber que através da mão de Deus ele foi comprovado inocente e houve aqui o milagre. E naquele momento o governador, achando, não crendo naquilo, mandou chamar o algoz, pensou que na verdade o algoz tivesse lançado, não tivesse cumprido por pena, por compaixão do jovem Estevão, e não tivesse realizado a execução. Mas só que naquele momento o algoz guardava os órgãos que arrancavam das torturas e trouxe ele no balde, dizendo, não, veja aqui no balde, aqui estão os olhos que há pouco eu arranquei desse menino. E Vladimir Efraim gostava muito desse milagre e comentava o seguinte, que os olhos que foram dados ao Estevão eram os olhos de cor diferente dos seus olhos originais. Agora ele possui olhos azuis. E Vladimir Efraim até sempre dizia, a mãe de Deus deve gostar muito de olhos azuis, por isso deu ao menino olhos azuis. E, portanto, meus amados cristãos ortodoxos, vemos que é da Igreja Ortodoxa que o poder de Deus até Criador jaz. Porque Ele, que é o Criador Supremo por excelência, através de suas energias, de uma maneira misteriosa, que não me interessa querer compreender igualmente, só aceitar e crer e viver isso, Deus também pode, em sua igreja, realizar até um ato misterioso de dar a uma pessoa órgãos fabricados.
E por isso nós temos que entender que se é possível fabricar novos olhos carnais, através da Theotokos, através dos santos de Deus, também é possível que, como Deus falou aos seus profetas, eis que arrancarei desse povo um coração duro, coração de pedra, e darei um coração de carne semelhante ao meu, um coração, aprende de mim que sou manso e humilde de coração, dizia nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é necessário pedir a Ele com o coração contrito e quebrantado, acima de tudo a graça da visão espiritual, através da vida dos mandamentos, da praxis, das virtudes, da obra dos mandamentos como meio, nós vamos adquirindo a limpeza de nossos corações. É por isso que as doenças são enviadas para nós. Não é porque somente nós pecamos. Às vezes as doenças também vêm porque nós, como é o caso do cego de nascença, disse São Crisóstomo, é muito provável que esse homem, se tivesse nascido são, ele poderia sim ter se tornado bandido, ladrão, fornicador, e ter causado muitos danos aos seus pais e à humanidade. Por isso ele nasceu assim. Porque Deus, por amor, privou ele dos olhos, para que ele tivesse uma vida ausente dos prazeres e da liberdade pessoal, podendo, portanto, ser purificado durante a vida, para que quando o Messias chegasse nele, ele tivesse uma vida de sofrimento que o purificou e pudesse contemplar, reconhecer nele primeiro o Messias e depois até mesmo, o que é muito mais fácil, com os olhos da carne, poder depois ver o semblante do Messias, de Crisóstomo. Mas antes o cego viu com o coração o Messias. Sinal que tem uma vida purificada, sinal que tivesse nascido normal, muito provável, poderia ter sido um pecador. Então assim também nós, quando as doenças nos vêm, lembremos-nos, as doenças não são mal por excelência. As doenças não são mal em absoluto. O único mal em absoluto é o pecado. Doenças, na verdade, para nós não são más. O único mal em absoluto para o cristão é o pecado. Porque as doenças separam o corpo, por exemplo, de Deus? Não. As doenças separam a alma de Deus? Também não. As doenças então são boas, porque elas não nos separam de Deus. Mas são boas porque, em geral, quando o ser humano está doente, ele se aproxima muito mais facilmente de Deus, com a alma, com o coração, e até o corpo será purificado. Outra coisa, as doenças duram para sempre? Não, a maioria, a nossa humanidade vai resolver, a nossa imunidade vai resolver hoje ou amanhã. E se há uma doença crônica ou até um câncer incurável, ele também tem fim. Para isso existe a morte. Qual é o problema de morrer? Qual é o problema de ficar doente e morrer por essa doença? Nenhum. A morte vai nos separar de Deus? Não. Só se nós não nos aproximamos com a alma de Deus nesta vida. E as doenças, em geral, são ótimas para nos fazer, desta vida, nos aproximarmos de Deus. Então, qual é o único mal em absoluto? O pecado. Só o pecado que separa uma pessoa de Deus. Então, as doenças podem ser boas ou más, depende de como é que nós vamos fazer o usufruto delas. Como nós já vimos, eu não vou voltar nesses detalhes, da parábola no domingo do paralítico. Por isso, o que nós temos que entender é que nesse mundo a única coisa má de verdade é o pecado. O resto, até as doenças, Deus tira do mal do pecado, ele aproveita que a corrupção vai pedir vingança e utiliza dessa corrupção o nosso bem-prazer. A doença nos afasta do mau prazer. E Deus nos dá o bem-prazer através das doenças, purificando o nosso coração para que a nossa visão doética possa ser curada, se abrir, se dilatar e chegar ao verdadeiro conhecimento da verdade. Não é isso que nós oramos? Das orações secretas, após a segunda antífona, é o que nós oramos. Ó Senhor Deus de bondade, o sacerdote ora após a segunda antífona da liturgia, que Deus possa otorgar os seus bens nessa vida, outorgando-nos o conhecimento da verdade, e no século que há de vir, a vida eterna. Então, nessa vida é para isso. A vida, veja, se nós não conhecemos a verdade total desta vida, já, nós passaremos cegos para a vida eterna. Então, o lugar de ser santo é aqui, esse planeta. Exatamente essa realidade. O bom tempo é justamente essa vida. E, fora isso, não há nenhum tempo para abrir a visão espiritual.
esse domingo é como o auge de todos os símbolos que nós vimos aqui, do elemento da água purificadora, como um remédio, como um veículo da graça, para culminar que tudo que nós vimos, a cura da paralisia, a cura ao emanar da graça de Deus através do poço de água viva que a samaritana pôde conhecer através do próprio Senhor Jesus Cristo, não o poço de Jacó, esse ele já conhecia, mas a própria fonte de água viva que é a graça de Deus, o Pentecostes dela. Agora nós vemos o culminar desses domingos, especialmente falando a respeito dessas maravilhas, que é que a graça de Deus tem por excelência o poder de tirar a cegueira espiritual do homem, fazendo que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Conhecimento esse que não vem nem de estudo, nem de livros, nem de bater a cabeça, matutando as coisas da vida, ou mesmo as coisas espirituais. Aquele que sempre matuta coisas espirituais não chega ao verdadeiro conhecimento da verdade, mas aquele que se submerge na limpeza do seu olho, poderá ter todo o seu corpo são, como diz o Evangelho. É por isso que o papel do sacerdote, especialmente, sempre foi, mas especialmente no século XXI, não é ficar dando sermões, não é ficar ensinando artigos para as pessoas, escrevendo, isso todos já fizeram, Serafim Rose, Crisóstomo, Basílio. O que nós temos agora de sacerdotes capazes de identificar-se com o verdadeiro chamado do sacerdócio. O sacerdote pode dar sermões, como estou fazendo agora, preparar palestras, escrever artigos, como a maioria dos cristãos ortodoxos teimam em querer levar o querigma aos outros através de ensinamento. Veja, ninguém aprende nada de bom através de palavras, porque só a palavra eterna de Cristo, ela mesma não entrava em todos. Ela ia, batia, sondava, via o que é dela, o que não havia dela, ela saía, voltava para Cristo e novamente ia até que foi encontrando os seus adeptos. E isso acontece até hoje. É natural que toda a humanidade se converta aos pés da cruz? Claro que não! Alguns vão reconhecer isso através de quê? De que um sacerdote, um pai espiritual, número 1, antes de qualquer coisa, um sacerdote vai realizar aquilo que é o seu sacerdócio. O que é isso? Rezar diante de Deus, intercedendo pelos seus filhos espirituais, cuidando e nutrindo o rebanho pelas suas intercessões. Nisso é que Deus poderá curar a seus filhos espirituais através de uma paternidade. Quanto aos sacerdotes, se preocupam muito mais em dar sermões, em dar eloquentes artigos, palestras, e vamos fazer conferências para os jovens. Amigo, deixa-me lhe explicar uma coisa. Essas coisas não resolvem nada. As pessoas se inebriam com a satisfação de informações boas, que não, inéditas. Mas se você disser isso pela segunda vez, já não faz tanto efeito. Ao longo dos anos, é como se fosse repetitivo para essas pessoas que não estão submergidas na graça de Deus, que os olhos espirituais estão sendo abertos e dilatados. Portanto, qual é o papel do verdadeiro sacerdote, pai espiritual? Orar pelas almas, rezar por elas e se esquecer dos santos padres e deitar-se na oração pelos seus filhos. Como dizia o padre Panteleimo, esqueçam os santos padres. E veja que o nosso sínodo é o que mais traduz e publica a literatura patrística. Mas mesmo assim é consciente de que isso em si mesmo não vai resolver nada, vai ajudar aquele que, antes de tudo, mergulha-se na obediência ao Pai espiritual e através disso poderá ser curado, lapidado, sacudido, feito cirurgias para que a sua catarata espiritual possa ver a si mesmo e vendo a si mesmo, veja Deus que mora automaticamente. Quando nós vemos a nós, vemos que o estado natural do homem é o descanso em Deus e que o homem, em seu estado natural, é a imagem e semelhança de Deus. É que existem as doenças, mas ele verá também isso. Como também verá que, independente das doenças, ele também é, na verdade, naturalmente ligado ao seu Criador, desde que se purifique de seus maus pensamentos. A mente automaticamente retorna para a sua origem, que é a mente, vamos dizer assim, incriada. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, atentemos a esse profundíssimo domingo, que estamos chegando já quase no término daquilo que são os domingos destinados a exatamente o tempo pascal. Logo chegaremos à festa da Ascensão, vamos ao domingo dos Santos Padres do primeiro concílio ecumênico,
e depois vamos àquilo que é o Pentecostes. Para finalizar, hoje nós comemoramos um dos maiores santos ocidentais, especialmente em conexão com a nossa pátria amada Brasil, São Brandão, ou navegador. São Brandão, junto com depois de São Patrício, é o segundo maior santo da Irlanda e um dos grandes 12 apóstolos da Irlanda. E especialmente, vou resumir, para não ficar muito mais largo do que já está o sermão, depois vocês podem buscar a literatura que está publicada no nosso jornal, em nosso grupo, publicarem também na página do Face, onde nós vemos que qual é a conexão direta que o Brasil tem com o São Brandão. Todos sabemos que há a lenda chamada Pai Subé. Pai Subé é mais exemplo que os indígenas aqui foram cristianizados, evangelizados pelo apóstolo Tomé. Os historiadores todos já chegaram a essa conclusão, que o apóstolo Tomé das Índias passou para o Brasil e os nossos tupis, especialmente, todos eles sempre falaram de Pai Subé. As características batem exatamente com a descrição do Santo Apóstolo Tomé e sua biografia, e esse Pai Subé sempre foi o grande barco da evangelização dos nossos tupi-guaranis. Mas em relação a São Brandão era um homem que nasceu no final do século V e foi um homem que, à moda dos santos irlandeses e abades daquele momento, e eram navegadores. Por quê? Para adquirir colônias para a Irlanda? Não. Porque queriam descobrir algum novo mundo? Não. Porque queriam procurar novos bichos místicos em outras terras ocidentais? Não. Pela graça de Deus era comunicado a eles, pela força da energia criada, que havia terras para cá, que a ciência mesmo talvez tivesse noção. Os mapas antigos registravam boatos sobre ilhas, como a grande lenda irlandesa do High Brasil, mas não quer dizer que isso foi a motivação de São Brandão, nem de São Columba. A motivação de São Brandão, o voyage, ou seja, o viajante, era simplesmente cumprir o que a ele foi mandado por obediência a Deus através de sua oração, de sua mística. E por isso ele foi obediente. Pegou um navio do estilo Krag, irlandês, que era praticamente uma proa simples. O assoalho era revestido com couro de animais. Então esses santos, esses monges, ele reuniu 14 monges com ele e foi diante do que Deus o mandou por obediência, por revelação de Deus. E então o assoalho, como era revestido de madeira e de couro de animais, para não haver, vamos dizer assim, a impermeabilização da época, eles andavam descalços para que não machucassem a proa. A única coisa que levavam devido ao seu modo de pobreza monástico era o seu hábito e sua cruz e alguns utensílios litúrgicos para celebrar a liturgia, e foram. Quando eles foram, óbvio, eles chegaram no Atlântico Norte, mas os historiadores todos hoje concordam. As pesquisas avançadas, historiadores irlandeses e brasileiros, chegaram à conclusão de que as correntes das Ilhas Canárias, como é registrado que ele chegou às Ilhas Canárias, o levaram mais a fundo da costa equatorial brasileira. Isso seria hoje, mais ou menos, ali, ao que nós temos ali o estado de Manaus, o estado de o Amapá, onde mais ou menos houve, acharam utensílios celtas, não em grande número, para incentivar uma grande pesquisa científica a respeito da origem céltica do Brasil, mas ficou sempre um indício. Quem foram os celtas? Na verdade, foi justamente a embarcação e a expedição de São Brandão, que, não tendo muitos utensílios, alguns outros se perderam e tinham emblemas célticos, na verdade, da Igreja da Irlanda, e provavelmente ao evangelizarem aqueles povos, obviamente, caindo um pouco depois para as cordilheiras dos Andes, como vemos que as lendas até de astecas e esses povos também dos Andes, que são indígenas, também narram que sempre viram um tal, eu esqueci agora até o nome do deus, asteca e das outras tribos indígenas também, mais para os nossos amigos vizinhos, que sempre adoraram o tal Deus ruivo. E hoje os pesquisadores chegam à conclusão de que não havia por que um indígena que tinha traços de cabelos negros virem adorar e criarem. Da onde veio a cena de criar um Deus com cabelo ruivo? E então viu-se que esse Deus ruivo havia aparecido para eles certa vez e dito: é necessário oferecer os seus corações a Deus. E eles interpretaram, como São Brandão fazia muitos milagres, eles interpretaram que ele era esse Deus que veio salvá-los e que haviam que dar o coração. E daí nasce a prática dos astecas e esses outros povos para cá,
de arrancar o coração de vítimas, literalmente de oferecer ao Deus, eu esqueci o nome agora, mas todos, obviamente, é o Deus famoso, de cabelo ruivo. Aí está uma dos indícios de São Breda, e especialmente ao Brasil. Todas as escavações arqueológicas do nossa costa equatorial encontraram justamente alguns tecidos célticos. O próprio nome Brasil, não é para agora, o sermão ficaria extensamente longo, mas o próprio nome Brasil tem a ver um pouco com, talvez, aquilo que era a lenda de Raio Brasil? Poderia ser. Tem a ver também, às vezes, com a especiaria que era encontrada na Irlanda, uma especiaria, um metal, da forma, vamos dizer assim, vermelha, e que também foi encontrado no Brasil, e que, portanto, fez alusão à conexão dos irlandeses com o Brasil. Poderia ser todas essas hipóteses, mas há, inclusive, grande menção que, na verdade, o termo Brasil era algo que os próprios indígenas que tiveram contato com São Brandão tinham como se fosse aqui, como se fosse a terra de Brandão, de Brandão. Então é bastante interessante o que a literatura vem nos dizendo, que é como se os indígenas reconheceram que São Brandão como que colocou, encapsulou a terra brasileira para Cristo, muito antes daquelas cartas de Pero Vaz de Caminha, que narram que o primeiro branco ao chegar da terra da costa brasileira teria sido Pedro Álvares Cabral. Isso já é uma teoria que hoje foi completamente colocada em destruição, porque, na verdade, o primeiro homem branco e europeu que chegou no Brasil foi São Brandão. E os detalhes não vou entrar aqui, porque o objetivo não é dar história, vai ser o sermão, mas isso fica para nós, do Brasil, a grande conexão com São Brandão, muita devoção que eu sempre tive para mim, desde que me tornei cristão ortodoxo, é uma grande conexão com o nosso Brasil, e sempre rezo em lágrimas a São Brandão, que nos ajude a evangelizar a nossa pátria amada Brasil, tão já sempre quase triscando, na verdade, várias vezes recebendo evangelização, mas, digamos assim, o Brasil é como aquela velha que Paulo dizia, aquelas velhas, como sendo uma pátria velha e antiga também, o Brasil não passa de ser como São Paulo, como aquelas velhas que vivem das casas alheias, sempre fofocando, sempre sendo evangelizadas, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Por isso é necessário pedir as orações de São Brandão, que nossa terra, Brasil, também possa ser um dia desescravizada dos julgos da heterodoxia, que tão mal faz a nossa cultura e impede o desabrochar e o florescer do povo brasileiro, que tem o coração tão voltado a Deus, tão preparados a responder esse chamado, mas que, infelizmente, as sementes plantadas ainda não deram o seu tempo de colheita. Que Deus, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, pela ação de São Brandão, não hoje, talvez não sejamos merecedores, mas que algum dia, antes da volta de Cristo, façam com que a fé ortodoxa também floresça em nossas terras brasileiras, e que assim seja. Amém. Cristo ressuscitou. Christos vos Christus. Christos anesti.